Olá pessoal, tudo bem? O nosso tema de hoje, qual é? Obrigações divisíveis e indivisíveis. Olha gente, aqui a gente precisa se recordar do seguinte, nós já vimos bens divisíveis e indivisíveis lá na parte geral de civil, não é isso? O que é um bem divisível? Fracionável, que pode ser dividido sem perder a sua essência, sem perder a sua função, né? Então se você tem, por exemplo, 5 kg de arroz e divide em 5 pacotinhos de 1 kg, não deixou de ser arroz, não é isso? Mas um bem indivisível, o que acontece com ele? Se você fracionar, ou ele vai deixar de ser o que é, ou ele vai perder muito valor, né? Então se você tem, por exemplo, um semovente, um animal, se você tem uma vaca e serra a vaca ao meio, ela vai fazer mu? Ela vai pastar? Não vai, né, gente? Aí ela deixa de ser o que é, ela não vai mais dar leite nem nada. Então nós temos aqui a indivisibilidade dos bens bastante conhecida e tudo mais. Agora aqui no caso, o que nós estamos falando é de obrigações. Então o que vem a ser uma obrigação divisível? Você vai ter ou uma entrega de coisa, ou uma prestação de serviço, né, que pode ser cumprida de forma fracionada. Então de repente, por exemplo, se eu me comprometo a entregar um objeto para você, né, e eu posso entregar por etapas, eu vou te entregar 1 tonelada de soja. Se eu entregar meia tonelada de soja hoje e meia tonelada de soja semana que vem, ok, né? Não deixou de ser soja, não deixei de cumprir a prestação, né? Então isso é uma obrigação divisível. Se eu tiver, por exemplo, uma prestação de serviço, né? O sujeito vai pintar a minha casa. Então, numa semana ele vem, raspa a parede, na outra semana ele volta, ele lixa a parede, aí na outra semana ele volta, ele passa o fundo, na outra semana ele volta. Então ele pode cumprir aquele serviço por etapas. Nas obrigações indivisíveis, o que nós teremos? Nós teremos a necessidade de cumprimento de uma única vez da prestação. Por que isso, gente? Porque simplesmente a prestação em si não comporta fracionamento, pela sua própria natureza, pelo tipo da prestação, né? Então se você tem, por exemplo, o sujeito que se comprometeu a entregar um trator, né? Se ele me entrega só as rodas do trator, né, para depois me entregar toda a parte do carro, da funilaria, como que seja, então o trator não funciona, não serve para as minhas finalidades, né? Mesma coisa no serviço. Se eu tiver, por exemplo, um devedor que se comprometeu a extrair meu siso, né? Como é que ele vai extrair o siso? Tem que ser de uma única vez. Afinal de contas, eu não vou no consultório um dia abrir o buraco, no outro dia puxo o dente, no outro dia acaba de puxar o dente, no outro dia costuro o dente. Então, nas obrigações indivisíveis, a gente está diante de uma prestação que deve ser cumprida de uma única vez, tá? Para que não exista prejuízo para o credor que está ali aguardando o cumprimento daquela prestação. Eu quero deixar bastante claro, gente, que essa indivisibilidade pode ser decorrente da própria natureza da prestação, como a gente está comentando aqui, de bens ou serviços que em si não tem como serem cumpridos fracionadamente, né? Nós podemos ter algumas prestações também que pelo seu elevado valor econômico, você não consiga fracionar, né? É o caso das pedras preciosas. Se você tem uma pedrona preciosa, enorme, de uma joia, né? E você, esmigalha essa joia, não vai deixar de ser pedra preciosa. Mas aquela pedrona, hein, meninas? Muitos quilates não são a mesma coisa que várias pedricas ali preciosas, mas que não tem aquele mesmo valor, né? E por convenção, por acordo entre as partes, por ajuste, por contrato, pode ser que uma obrigação que naturalmente seria divisível, fracionável, se torne indivisível. Tem que ser cumprida de uma única vez, porque nós combinamos assim, né? Se você, por exemplo, combinou de me entregar aquela tonelada de soja, né? E soja é soja, pode ser fracionado, não tem problema, não deixa de ser o que é. Mas o que acontece? Se eu combino com você que você vai me entregar de uma única vez aquela 1 tonelada, então você, se cumprir pelas metades, estará inadimplente. O credor não é obrigado a receber por partes o que ele combinou de receber por inteiro. Então, se eu combinei de receber de uma única vez aquela tonelada de soja, porque eu vou pagar um único frete, um único transporte, um único motorista. Então, quando eu chegar para buscar essa soja, eu quero que ela esteja totalmente disponível para mim. Ah, eu só consegui metade do carregamento, você me desculpa. Não,
Não, a pessoa está inadimplente, porque nós, por contrato, por ajuste, definimos que a obrigação seria cumprida de uma única vez. Tá bom, gente? Bom, então, quando a gente está diante de apenas um devedor e apenas um credor, essa classificação, se a obrigação é divisível ou indivisível, não importa tanto, não traz tanta dificuldade. Porque, veja, se eu me comprometo a te entregar, comprometo a entregar 200 de salgado, né? Me comprometi a entregar 200 de salgado, aí eu entreguei metade na parte da tarde, metade no finalzinho da tarde, cumpri a prestação, tá tudo certo e tal. Se eu tiver uma obrigação indivisível, onde eu fiquei de te entregar um vaso de cristal maravilhoso, né? Chegou o dia, eu te entrego aquele vaso de cristal maravilhoso. Quando é que a gente começa a ter problemas, hein, gente? Quando nós tivermos uma pluralidade de devedores ou credores. A pluralidade de sujeitos pode interferir bastante aqui nas obrigações divisíveis e indivisíveis. Olha, quando a obrigação é fracionável e a gente tem vários devedores ou vários credores, tá até mais tranquilo, né, gente? Tá até mais tranquilo, porque cada um dos co-devedores ou cada um dos co-credores só vai ter que cumprir ou só vai poder exigir o quê? A sua cota-parte na obrigação. Isso é bastante interessante, porque se eu estou devendo, por exemplo, eu e meu irmão, estamos devendo uma quantia em dinheiro, né? Estamos devendo 10 mil reais para o fulano X, tá? O fulano X prestou um serviço ou vendeu uma mercadoria para a gente, nós estamos devendo 10 mil reais para ele. O que acontece quando a obrigação é fracionável? Cada devedor só deve cumprir com a sua cota-parte da obrigação. Eu devo 5 mil, cumpri, paguei, tá tudo certo. O meu irmão também deve 5 mil. Se ele estiver atrasado, em mora, né, inadimplente, problema é dele lá com o credor. A minha parte, eu fiz. Se eu invertesse essa história, seria a mesma lógica, né? Nós somos credores de 10 mil reais. Credores de 10 mil reais. Alguém nos deve, né? Prestamos um serviço, vendemos uma mercadoria. Alguém nos deve 10 mil reais. Então, eu só posso cobrar os meus 5 mil. É isso a que eu faço jus e nada mais. O meu irmão, por sua vez, também tem o direito de cobrar, tem o direito de receber aqueles 5 mil dele e pronto, né? Mas e se eu estiver diante de uma obrigação indivisível, né? Se nós estivermos diante de vários devedores ou vários credores de uma obrigação indivisível, eu e meu irmão juntamos uma grana, né, para arrematar um animal num leilão, né? Vamos arrematar um animal, um cavalo de raça caríssimo que a gente quer trazer para poder fazer um melhoramento genético no aras, sei lá o que. A gente dá esse bom lance pelo animal. E aí o que acontece? Quem é o credor do animal? Quem pode exigir essa prestação? Eu ou meu irmão? Quem pode cobrar a entrega desse animal, né? Se a gente fosse aqui devedor, nós criamos cavalos e esse cavalo nosso foi premiado e tá cheio de gente doidinha para comprar, né, o animal. Dá um bom lance, arremata esse animal e a gente tem que fazer essa entrega, né? Como que eu vou fazer para cumprir a minha cota-parte da obrigação? Como é que eu vou entregar meio cavalo? Como é que meu irmão vai entregar meio cavalo? Vocês estão percebendo? Então a gente vai começar a comentar um pouquinho a respeito dessas possibilidades de problemas que surgem com a multiplicidade de sujeitos, sejam devedores ou credores. Vamos começar falando primeiro a respeito dos devedores, que é mais comum, né, gente? É mais comum. O Código Civil nos diz que no caso de múltiplos devedores, cada um de nós devedores, co-devedores, cada um de nós deve a dívida inteira. É responsável pela prestação integral. Mas qual é o motivo disso? Qual é a razão disso? Por que eu devo tudo? Gente, por uma situação muito óbvia. Não tem jeito de cumprir só a minha cota-parte. Não tem. Não tem jeito de cumprir. Eu e uma irmã somos donas de um colar maravilhoso que herdamos da nossa avó, né? Se a gente resolve vender esse colar,
Como é que eu faço para serrar o colar ao meio? E o trabalho de ourivesaria, da pedraria, isso tudo vai se perder, não é verdade? Se um casal é dono, por exemplo, de um veículo e agora eles querem vender esse veículo porque eles estão se divorciando, como é que funciona isso? Como é que eu faço? Você tem o credor querendo receber o veículo e aquele ex-marido, aquela ex-mulher, que são os titulares da propriedade. Como é que vai ser essa entrega? A mulher entrega as rodas e o marido entrega a lataria? Isso resolve o nosso problema? Não, né, gente? Então, pela própria essência da prestação, cada um dos devedores deve o todo. Mas olha que interessante. Se por um acaso acontecer de uma das pessoas, um dos devedores, ser chamado a cumprir a prestação integralmente, cadê o cavalo? Cadê o carro? Cadê a joia? Né? Se vierem me cobrar e de repente eu não sei cadê essa minha irmã, eu não sei cadê esse meu irmão, não sei cadê esse meu sócio, eu não sei cadê esse meu ex-marido, e eu preciso cumprir a prestação. Tá chegando a época do cumprimento. Se eu ficar inadimplente, lá vem multa, né? Correção monetária. Cobrança de juros, eu não sei, né? De repente pode ser que eu acabe tendo que cumprir a prestação sozinha, porque não tenho como cumprir metade da prestação. Então, por exemplo, na entrega do veículo, marido e mulher venderam esse veículo, né? Tem que fazer a entrega em determinado momento. O marido falou: não, pode deixar que eu vou resolver tudo, vou arrumar papelada, tal, vou organizar para entregar esse veículo. Tem que mandar lavar, tem que mandar para vistoria, tem que passar na vistoria lá onde faz o seguro para ver se está tudo certo e tal. Beleza. O marido falou que ia tomar todas as providências. Tá chegando a hora de entregar o veículo e o pessoal, o comprador, me liga: escuta, bem, deixa eu te falar, eu preciso desse veículo para amanhã, você tá lembrando, né? Até agora eu não recebi nem notícia de como vai ser feita essa entrega. O meu ex-marido sumiu, eu não tenho contato dele, celulares desligados e a prestação tem que ser satisfeita. O que eu faço? Levo o carro na vistoria, pago o valor do laudo, corro atrás de mandar lavar o carro, de mandar encerar o carro, que era o combinado para esse comprador, né? Arranjo o despachante para ele mexer com toda a papelada. Coincidentemente, o veículo, apesar de ser de nós dois, está no meu nome. Aí eu vou até o cartório, organizo. Mas tudo isso tinha que ter sido feito em conjunto, né? E eu estou carregando nas costas o cumprimento dessa prestação. Eu sozinha arcando com tudo, despachante, lava rápido, papelada, laudo pericial do seguro, não sei do que, né? Tomando conta de todas as providências. Gente, se o devedor cumpre integralmente a prestação, né? Tudo recai sobre as costas dele. Existe uma coisa chamada direito de regresso, né? O devedor que cumpriu a prestação integralmente, ele tem o direito de acionar o codevedor para buscar dele a cota parte devida neste cumprimento. Vamos rachar o preço do laudo, vamos rachar o preço do despachante, vamos despachar o serviço do lava rápido, do limpador de estofado, etc e tal, porque eu não vou arcar com isso tudo aqui sozinha. O meu ex-marido, que sumiu, ele que ia tomar essas providências, que a gente tinha combinado, vamos todo mundo junto, aí eu te pago, a gente divide e tal, me deixou aqui falando sozinho. Não posso deixar de cumprir a prestação. Vocês estão comigo, gente? Se houver, então, uma multiplicidade de devedores, cada um deles poderá ser chamado a cumprir a prestação por inteiro, pelo simples fato de que, né, não existe uma outra forma da prestação ser satisfeita. Mesma coisa, gente, se houver uma pluralidade de credores, né? Cada credor, obviamente, tem o direito, sim, de receber a integralidade da prestação. Cada um dos co-credores não tem como receber só a sua parte. Por exemplo, eu tenho 3 médicos, né? Temos 3 médicos que resolvem comprar um equipamento super caro. Aí eles juntam dinheiro, resolvem importar um equipamento que é caríssimo. Olha, para importar esse equipamento vai custar tanto, então as taxas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todos os 3 ali encomendando esse aparelho. Vai ser muito bom. Cada um usa, eu uso segunda e terça, você quarta e quinta, você sexta e sábado, e a gente vai ser sócio nesse equipamento. Ok. O devedor, gente, se qualquer um dos 3 aparecer para exigir essa prestação,
O devedor, ele é obrigado a cumprir a prestação. Se aparece o médico A ou B ou C exigindo a entrega da coisa, o devedor pode falar assim, não, eu não vou entregar a prestação. Gente, não tem como, né? Eu não tenho como entregar 1/3 desse equipamento, porque senão o equipamento não funciona. É uma máquina de um raio-x, caríssimo, importado em dólar. Eu não tenho como me recusar ao cumprimento da prestação. Então, tanto o médico A, como B, como C, podem cobrar a entrega do objeto inteiro. Mas é óbvio, gente, que esta pessoa vai ter que o quê? Prestar contas para os demais co-credores. Os outros 2 médicos também têm direito de receber o objeto, utilizar o objeto e tal. Porque se a pessoa recebe, embolsa, some e se beneficia sozinha da coisa, hein? Tá certo isso, produção? Não pode, não. Os demais co-credores não podem ficar nesse prejuízo. O ideal para você, devedor, se dar bem, não ter problema, é reunir todos os co-credores e entregar esse equipamento para os 3 médicos conjuntamente, ok? Essa é a melhor saída. Ou, se não for possível, se você for efetuar a entrega total da prestação para apenas um dos co-credores, que ele dê a caução de ratificação dos demais credores, que ele deixe claro que os demais credores estão de acordo com esse recebimento, tá? Então você procura ali um recibo, uma declaração, alguma coisa que diga que aquele credor sozinho está autorizado ao recebimento da prestação integral. Logicamente que você que recebeu a prestação sozinho vai prestar contas ali para os demais co-credores. Se você quiser ficar com o objeto sozinho, isso é possível, gente? É, mas você vai ter que acertar a cota parte das demais pessoas, você concorda? Então, se você é sorteado, fui sorteado no carro que eu ganhei uma caminhonete maravilhosa, mas tem outro ganhador. Você foi sorteado, ganhou a caminhonete, mas tinha um outro bilhete premiado e tem 2 vencedores da caminhonete. Se eu quero ficar com a caminhonete sozinha, eu tenho que acertar em dinheiro a cota parte do outro credor e aí sim eu posso me beneficiar integralmente da prestação. Tá certo, gente? Agora, a questão das perdas e danos, como é que vai funcionar? Pode acontecer de haver um inadimplemento. Temos ali uma multiplicidade de devedores que deveriam ter cumprido uma prestação e não cumpriram, ficaram inadimplentes. Como é que funciona a questão das perdas e danos? Lembrando, o inadimplemento pressupõe culpa, tá? O devedor que não agiu com culpa, ou seja, nem dolo, nem culpa no sentido estrito, a pessoa não fez de propósito, a pessoa não fez sem querer, né? Não faltou cuidado. Houve caso fortuito, força maior, fato exclusivo de um terceiro e você não conseguiu cumprir a prestação por esses motivos. A obrigação simplesmente se resolve. Então, eu e minha irmã com aquele colar maravilhoso da nossa avó. Se a gente resolve vender esse colar da nossa avó, e aí tem um colecionador de joias que está interessado em receber, se por um acaso esse objeto se perder, né, vamos supor que nós fomos assaltadas e um ladrão levou essas joias embora. Vamos imaginar que nosso imóvel sofreu um incêndio e aquela joia se derreteu no incêndio. Então, se não existe culpa, não há que se falar inadimplementos nem perdas e danos. Mas se por um acaso a gente deu causa a esse descumprimento, vejam, inicialmente a obrigação era entrega deste colar maravilhoso, tá? Por um descuido ou porque vendemos para outra pessoa, enfim, ficamos inadimplentes, de propósito ou sem querer, não temos mais a joia para entregar para o nosso credor. Se nós não temos mais a joia, nós vamos entregar o quê? Equivalente mais perdas e danos. Vocês se lembram? É uma obrigação de dar coisa certa, equivalente mais perdas e danos. Nesse caso, como nós estamos falando em dinheiro, porque equivalente ao valor da coisa perdida, né, razoavelmente ali àquela época, e também os prejuízos a mais, danos materiais ou morais que o credor consiga demonstrar, não é isso? Portanto, se isso virou dinheiro, atenção, dinheiro é divisível.
a obrigação que antes era indivisível, que era a entrega de um colar importantíssimo, né, que tinha todo um trabalho, que não poderia ser cerrado ao meio, porque senão perderia muito valor, agora se transformou em pagamento de quantia em dinheiro. Então, eu devo a quantia integral? Não, porque a obrigação de pagar quantia em dinheiro é divisível. Se o colar valia 100 mil reais, eu devo 50 e a minha irmã deve 50. Se for possível comprovar que uma de nós, de forma exclusiva, eu, por exemplo, dei causa ao prejuízo, né, inadvertidamente entreguei um colar para uma pessoa fazer uma limpeza, uma avaliação, e era uma pessoa que eu não tinha menor referência, e essa pessoa acabou, ó, surrupiando o colar na minha cara. Se eu dei causa à perda, essas perdas e danos, gente, serão cobradas de mim e da minha irmã? Não, as perdas e danos serão minha responsabilidade. O comprador, além de querer o dinheiro de volta, 50 mil meu e 50 mil da minha irmã, ele vai cobrar de mim as perdas e danos, se ficar provado que a culpada fui eu, né? Se ele tinha que fazer uma exposição, se a pessoa ia usar essa joia numa festa e agora não tem mais como fazê-lo, se era uma questão afetiva, se tem algum dano moral, eu vou ter que ressarcir. Ok, gente? É interessante isso. E outro detalhe que eu queria comentar também é sobre a possibilidade do perdão da dívida, né? Se a gente tem vários co-devedores, se a gente tem vários co-credores, é possível em algum momento, como a gente está tratando de direitos disponíveis, até que haja o perdão da dívida, como a gente está mostrando aqui do artigo 262. Se, por um acaso, nós temos ali uma multiplicidade de credores, né, com direito de cobrar uma obrigação indivisível, vamos receber, por exemplo, um animal, né? Eu e meu irmão adquirimos esse animal, esse cavalo maravilhoso, de um amigo nosso que foi à falência. Um amigo nosso foi à falência, está desfazendo do seu patrimônio, e aí ele resolveu se desfazer de tudo. Nós fizemos uma proposta para receber aquele animal. Ok. Mas aí, num papo com meu irmão, essa pessoa que quer nos entregar o animal, o que ela diz? Olha, deixa eu te contar, eu tô passando um momento muito difícil, problema de saúde na família, eu tô muito mal, ai meu Deus, eu tive que me desfazer de todo o meu patrimônio, eu não sei o que vai ser de mim e tal. Aí o meu irmão, que é muito coração mole, fala o seguinte: ai fulano, que triste isso, quer saber? Eu perdoo você, eu perdoo essa dívida, não precisa entregar o cavalo. E aí eu falo: oi? Como é que é o negócio aí, gente? A gente não pode sair por aí fazendo graça com chapéu alheio, não é mesmo? O meu irmão pode sozinho perdoar uma obrigação indivisível, da qual eu também sou credora, gente? É claro que não. Ele pode perdoar a quota parte dele, né? Se ele não quer receber a metade do cavalo dele, eu quero receber a minha metade do cavalo. Esse cavalo, inclusive, eu já tenho até uma proposta de um comprador de um Aras em São Paulo que vai me pagar uma fortuna, né? Eu consegui, corri atrás dessa negociação, é um prejuízo enorme eu perdoar essa dívida. Meu irmão não quer receber o animal? Problema dele. Então o que acontece? Eu sou dona de metade do animal, e com esse perdão do meu irmão aqui, o amigo dele ainda é dono da metade do animal. O meu irmão não quer dinheiro de volta, não quer receber, não quer o animal, não quer o dinheiro, perdoou mesmo. Ele pode fazer isso porque é direito disponível. Eu não perdoei, eu tenho planos para esse animal. Se eu quiser ficar com o animal, o que será preciso fazer? Comprar, né, ou indenizar aquela outra metadinha que ainda pertence ao titular da propriedade. Então, realmente, eu exijo a entrega do animal, pago a metadinha ali que ficou faltando, e aí eu recebo esse animal para revendê-lo para terceiros. Tá bom, gente? Ok? É simples, é fácil, mas tem que dar uma olhadinha lá no Código Civil também, viu, gente? Ouçam o podcast, leiam os livros, não fiquem só com o slide, porque só o slide não aprofunda a matéria, tá bom? Eu conto com vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada.